Olá, amigos, boa noite. O nosso fraterno abraço a todos, virtual. E estamos iniciando neste momento a nossa palestra para o Portal da Luz, rogando neste momento, então, fazendo a nossa prece, vamos rogar a Deus, né, o nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a permissão para essa atividade. Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, estamos nos reunindo em Teu nome, em nome de Jesus, em nome da equipe espiritual que dirige o Portal da Luz. Estamos rogando a permissão para darmos início a esta nossa atividade. Rogando aos queridos amigos que nos amparam neste momento, nos envolvendo em bênçãos de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio, que essas vibrações possam chegar até os lares de todos esses irmãos nossos que estão se conectando neste momento, desta atividade, desta palestra, desta noite. Que os bondosos irmãos da espiritualidade, do Portal da Luz, possam levar essas vibrações também de equilíbrio, de harmonia e de paz a todos aqueles irmãos nossos que estão necessitados dessas vibrações, dessas harmonias, neste momento em que passamos aqui no planeta Terra, por esse desafio tão grande, né, de nos envolver com esta situação. Certamente há um objetivo, nós acreditamos, né, da pedagogia divina, para que possamos nos melhorar. Então, que possamos, com equilíbrio, com harmonia, participarmos neste momento desta atividade, nos conectando nesta rede. Muita paz, Senhor, muito agradecida. Queridos amigos, nós vamos conversar hoje, né, trazendo um desafio que nós estamos trabalhando, fazendo um trabalho nesse sentido, com outros companheiros, que é a questão do lar. Lar, doce lar, é uma interrogação que nós temos que fazer hoje, né? Lar, doce lar, a família consanguínea, né? Qual é o papel da família consanguínea, da família nuclear, neste momento que nós estamos vivendo nesse planeta já há quase um ano, né? Com muitos de nós tendo que ficarmos confinados nas quatro paredes do nosso lar. Será o melhor lugar do mundo, como nós sempre sonhávamos, né? Lar, doce lar. Agora se faz uma interrogação, porque muitas questões estão surgindo neste momento, né? A gente sempre costuma pregar, né, que o nosso lar é o melhor lugar do mundo, é aquele lugar em que nós chegamos, né, ao fim das nossas tarefas diariamente, né, chegamos com todo o amor, com todas as condições, largamos as nossas máscaras, das quais usamos aí no mundo social, e ali somos autênticos, somos nós mesmos, né? E nós nos encontramos, cada um nos conhece realmente como nós somos. Mas vamos refletir, então, neste momento, sobre a importância desse espaço, desta convivência, como é que ela deve ser. E nós vamos encontrar uma página mediúnica muito interessante, assinada por Francisco Spinelli, nosso grande mentor aqui desse estado, né? Um grande mentor do nosso estado, em que ele vai nos dizer o seguinte, que não há casualidade nos laços de família, não há casualidade, né, na parentela. A lei divina é sutil quando estabelece as ligações consanguíneas, ela é sutil, né? Na maioria das vezes, vai nos dizer Spinelli, tendes sobre o vosso teto credores aos quais deveis liquidação de dívidas. Sem dúvida, nem sempre a equipe familiar constitui um jardim florido, parados na conquista do equilíbrio espiritual. E nos alerta ele, não podeis esquecer que somente a prática do amor abre as portas do entendimento. Jamais conseguireis sanar tais dificuldades através da violência. Através da violência. Sabeis que os núcleos familiares têm suas origens nas esferas espirituais. Compromissos muito sérios os reúnem na Terra, com a finalidade precípua do desenvolvimento da solidariedade real e definitiva.
É, portanto, nos diz ele, nas dificuldades encontradas, nessas experiências redentoras, que as criaturas esquecem as amarguras do passado próximo ou remoto e se encaminham para as belas e santificantes transformações. Desta maneira, nós vamos tecendo, né, no grupo familiar, neste convívio, muitas vezes difícil, conflitante, outras vezes ameno, cheio de amor, de paz, porque são espíritos que já se unem por amor, né? Nós vamos encontrando também a possibilidade de novos avanços, novos progressos. Mas o que estamos hoje, né, analisando, né? O que nós estamos analisando sobre essa importância dessa reunião familiar, né? Nem sempre este lado oscilar, ele é real, né? Muitas vezes é extremamente desafiante. E nós estamos observando agora, em casos difíceis, né, de violências dentro da família, de feminicídios, de violências contra a criança, né? No caso, por exemplo, nós estamos ainda estarrecidos de ver o caso do Henry, né, lá no Rio de Janeiro. É difícil essa criança de 4 anos, né? O que aconteceu com ela dentro do seu lar. O caso do Bernardo também aqui no Rio Grande do Sul e tantos outros, né, casos. E hoje estamos sendo alertados, né, que a gente trabalha em outras equipes também de acompanhamento dessas situações que estamos vivendo hoje, né, a escola não funcionando, as crianças no lar, a família passando muitas vezes muitas dificuldades. Mas o que nós vamos observar, por exemplo, nesses casos que são notificados, que vão para a imprensa, né, são da classe média alta, mas há muita subnotificação. Há um número incalculável de casos de violências que estão acontecendo dentro do lar que não extrapolam as paredes do lar, né? Que não extrapolavam também no passado, né? Então, essa violência no lar, o abuso, né, sexual das crianças, a violência contra a mulher, tudo isso são situações que nós estamos vivendo. Se vivia muito no passado, continua se vivendo no presente e agora, então, temos que começar a tomar as medidas necessárias, né? Como é que nós vamos atualizar isso aí? Como é que nós vamos trabalhar com essas questões? Então, nós temos que, nas palestras, nas conversas, né, nos estudos que estão sendo feitos em diversas equipes, né, das mais diversas classificações, médicos, professores, assistentes sociais, psicólogos, né, psiquiatras, né, trabalhando também essa questão do sofrimento, especialmente da infância, a tendência de suicídio aumentando já na fase da infância e da juventude, né, além da idade adulta e na idade madura, né, da terceira idade, casos e casos que estão acontecendo, mas está se alertando agora, e Kardec previa essa situação, tanto no livro A Gênese, como em obras póstumas, né, na Gênese sobre a nova geração. Kardec, justamente ele nos traz essa informação que quando chegássemos nesse período, né, nesse período em que passaríamos para essa era de transformação, para chegarmos à era de regeneração, haveria muita violência, muitos casos de suicídio, como estão acontecendo agora. Mas por que nós, dentro do lar, né, não estamos conseguindo aquela harmonia que nós precisamos, né? Nós vamos ver que muitas vezes esses papéis, né, o papel da mãe, o papel do pai, André Luiz vai dizer que o lar, a formação do lar, o equilíbrio do lar, está retratado, né, num ângulo reto, em que a linha vertical, a reta vertical, é a expressão feminina, é a mãe, é a mulher dentro do lar que vai estar sintonizada com a espiritualidade superior. Ela vai ser esse elo de ligação entre, né, o seu lar aqui da Terra e a espiritualidade superior. Ela vai canalizar essas vibrações. E o marido, o esposo, o pai, representa o ângulo reto horizontal dessa figura, né, desse ângulo. E que ele representaria a segurança, o equilíbrio, né? Ele representa a força, né? a harmonia que ele pode propiciar para essa estrutura familiar. Então, nós estamos vivendo um momento em que essas questões têm que ser mais trabalhadas, né? Nós vamos ver que no livro Nas Pegadas do Mestre, o nosso irmão Pedro de Camargo,
que utiliza o apelido de Vinícius, né, o pseudônimo de Vinícius nas suas publicações, ele vai trabalhar muito a questão da mãe, a responsabilidade da mãe. Ele vai dizer o seguinte, que a maternidade é dedicação, é desvelo, são cuidados e sacrifícios que a mulher generosamente desprende em prol da infância, em prol dos filhos, no lar, né, no desempenho nobilíssimo da missão de que se acha revestida. Maternidade é manifestação de amor. Amar é pôr em prática a suprema lei divina, da qual Jesus foi o maior expoente da terra. Né? O maior expoente. E a paternidade, a responsabilidade de ser pai, né? De ser o chefe da família, de ser aquela pedra angular que vai trazer a segurança para o lar. Então, essas questões nós temos que ir pensando, né? Mas nem sempre é assim. Né? Hoje se constata, né, que a desarmonia dos cônjuges promove o desajuste infantil, vai promover o desajuste infantil. Nós vamos encontrar na obra O Consolador, recebida por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Emmanuel, foi trazido para Emmanuel uma questão, né? Como devem proceder os cônjuges para bem cumprir os seus deveres? Como devem proceder? E aí Emmanuel vai responder. O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. É uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção e respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, porque na prece, na vigilância espiritual, encontrarão sempre as melhores defesas. Então, este é o momento em que nós temos que buscar esses recursos, porque estamos, né, com dificuldade de locomoção, de vivência social, né, as crianças não estão indo nas escolas, estão ali dentro do lar. Então, é neste momento que esta conjuntura, né, do pai e da mãe, os cônjuges, eles estão desafiados a cumprir com equilíbrio a sua função, a função de ser pai e a função de ser mãe. Mas no lar, vai continuar Emmanuel aqui dizendo, né, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de lutas e lágrimas penosas. Porém, no sacrifício, toda a alma se santifica e ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, faz-se mister a mais entranhada fé em Deus, tomando-se como o espelho divino a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. E nós vamos ver que a figura de Maria, a mãe de Jesus, é uma figura que hoje tem que estar muito presente, né, neste momento, nessa situação em que se vive aqui na Terra, nos lares. Né? A Maria é a grande protetora da família. E José, né, esse espírito abnegado, extraordinário, que foi o pai carnal de Jesus, esse espírito também, na Igreja Católica, por exemplo, é o protetor da família. Né? E realmente essa família é que serve de exemplo, é que serve de modelo. Né? E esses espíritos, eles têm que ser, neste momento, né, acionados pela nossa fé, acionados pela a nossa crença, né? Porque a família é um sagrado patrimônio, mas existem muitos atritos, né? É um campo de batalhas, como vai nos dizer Joana de Ângeles, né? É um jogo de forças, porque hoje o mal campeia. E não só estamos com dificuldade da convivência familiar na esfera física, social, como também estamos enfrentando, né, uma pandemia do lado espiritual. Há um assédio muito grande, né, de espíritos que estão lutando com as forças do mal para destruir a harmonia familiar. O mal está campeando porque está havendo uma higienização psíquica do planeta. Os espíritos de luz estão ajudando na modificação da vibração planetária e
E esses espíritos estão reticentes, estão permanecendo ainda nas suas ideias de vingança, das nossas atitudes do passado, né? Então, estamos sofrendo com obsessões, estamos enfrentando essa dificuldade, né, de conviver em família, porque, como Joana de Ângeles nos diz, né, a família é um laboratório de experiências, né, onde o amor e a caridade devem prevalecer. E, no entretanto, elas precisam conviver com harmonia, com todas essas dificuldades. E nós vamos encontrar numa mensagem da irmã Rosália, que nos traz umas informações muito ricas em relação à lei de amor, à benevolência, e ela vai nos dizer que a maior caridade que nós podemos exercer aqui no plano físico, na Terra, é a caridade moral, de nos suportarmos uns aos outros, de nos aceitarmos uns aos outros, de procurarmos conviver com as nossas diferenças, nos suportando, nos ajudando, né, a cada um de nós nessa situação, né, de desafios que nós estamos vivendo. A gente começa a pensar, né, na nossa caminhada nas escolas, por exemplo, quando nós atendíamos as crianças, especialmente que trabalhamos muito em escolas de vila, atendendo crianças com carência social, com carência econômica. E aí a gente, ali na escola, a criança encontrava muito apoio, né, da professora, dos educadores, da equipe técnica da escola. Muitas vezes ela trazia para a escola a problemática que ela vivia dentro do lar, o sofrimento, a dor, a violência, né? E se buscava, né, trabalhar com a equipe técnica, chamando mãe, chamando pai, tentando harmonizar aquela situação. Depois surgiu o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, surgiram os conselhos tutelares, que são ferramentas que se pode utilizar para se apoiar a criança. Mas hoje, esta criança está lá no lar, está sem participar da escola. A gente nem toma conhecimento, né, do que está acontecendo, né, com essa criança. Conversando numa equipe especializada, numa reunião virtual, há umas 2 semanas atrás, que se discutia essa questão, né, com pessoas envolvidas nesse trabalho nas comunidades, aí a gente recebeu a informação de que geralmente a sujeira que existe dentro do lar, as falhas, né, o abuso sexual, tanto da criança como das mulheres, enfim, era jogado para debaixo do tapete, e isso muitas vezes não vinha à tona. E essas pessoas nos disseram, colocar nessa reunião, né, que participamos, que hoje tapete não basta, está colocado no porão. Então vejam assim, quantas dificuldades estamos encontrando, as nossas crianças, os nossos jovens estão encontrando neste momento, né, dentro do lar. Muitas vezes sem ter o apoio, né, externo, né, na escola ou de outras instituições da própria religião, da própria igreja onde frequentam. Então está difícil. E o que nós temos que alertar, né, os nossos pais? O que nós temos que conversar com as pessoas? Né? Que nós temos que valorizar este momento que nós estamos vivendo e que o lar possa se transformar realmente num espaço fraterno, harmonioso, né? Onde nós vamos valorizar as conversas, os diálogos, onde nós temos que dentro do lar, e essa é a pedagogia divina que está nos mostrando por que nós estamos vivendo assim. Por que nós temos que, no lar, é o primeiro espaço social que nós temos aqui na Terra. E é ali que nós temos que conversar, que nós temos que dialogar, que nós temos que nos olhar olho no olho, que temos que dar atenção um para o outro, que temos que aprender a ouvir o outro, ouvir o marido, ouvir a mulher, ouvir o filho, ouvir a filha, ouvir o irmão. Então, parar para ouvir, né? Conversar, desligar os meios de comunicação de massa. Não adianta estar ali, a equipe familiar, dentro do lar,
e cada um no seu aparelhinho, né? Com a sua comunicação virtual, como se estivesse totalmente isolado. Então, assim, é um momento especial que a pedagogia divina está nos oferecendo. Então, é um momento em que nós temos que abrir espaço, né, para sentarmos juntos, para conversar, para sorrirmos, para descontrairmos juntos, né, expressar nossas emoções. Nós temos que ajudar os que estão conosco, as nossas crianças, os jovens, os próprios adultos, a expressar as suas emoções, a rir, a chorar quando for o caso, né? Nós temos que aprender a expressar as nossas emoções. O ano passado nós vivemos uma situação muito difícil com uma doença de um familiar e quando uma das nossas filhas chegou no nosso lar, nossa neta, eu estava chorando pela situação difícil que estava vivendo e que não sabia como é que ia se desencadear. Então eu estava desabafando. E ela pediu para minha netinha, não, vai lá para o quarto, vai brincar um pouquinho que eu vou conversar com a avó. Eu disse, não, fique aqui, meu anjo. A avó está triste, a avó está chorando por isso. Né? E aí eu expliquei para a filha, as nossas crianças precisam saber que tem momentos que nós também ficamos tristes, nós adultos. Tem momentos que nós sofremos, que nós estamos lutando. Então nós temos que aprender a expressar as emoções e ensinar os que estão junto conosco a expressar as suas emoções, né? A orar. É um momento especial que nós estamos vivendo hoje, que nós temos que orar dentro do lar, né? Fazer o evangelho no lar, mas orar diariamente com a nossa criança, com o nosso jovem, os esposos. O Divaldo já está aconselhando que se faça o evangelho no lar, que tem aquele dia específico do evangelho no lar, né? Que a gente se reúne ali 20 minutos, 30 minutos, fazendo aquele espaço, né, extraordinário de luz que temos que ter, mas eles sugerem que antes de adormecer, né, possamos fazer a leitura do Evangelho na família, né, com a família, com os familiares, ou especialmente o pai e a mãe, ou com a criança, enfim, né, esse Evangelho. Então, nós vamos encontrar, neste momento, o apoio que nós precisamos da espiritualidade. Se nós nos conectarmos com a espiritualidade, o apoio vai chegar. Então, é dentro do lar, né, que nós vamos estar convivendo ali com aquelas pessoas dos laços da nossa consanguinidade, nós vamos estar convivendo com as vítimas do erro, com as vítimas da depressão, com as vítimas da obsessão, da tristeza. E muitas vezes elas nos passam desapercebidas, nós não nos damos conta. Então a gente tem que prestar mais atenção neste convívio dentro do lar, né? Onde nós temos que conviver com mais harmonia, com mais equilíbrio, ajudarmos, né, a nossa criança, o nosso jovem, aquele adulto que vive ao nosso lado, a também fazer a interconexão com a natureza. Mesmo que não possa estar correndo num parque, né, numa praia, mas que possa abrir a janela, olhar o céu, né? Olhar o sol, ver a noite, olhar as estrelas, trabalhar com as plantas, né? Ter um vaso de plantas se mora num apartamento, ou cultivar plantas no quintal, né? Respirar o ar. Outra questão difícil também que nós temos que aprender melhor é usar a respiração, inspirar, expirar. E isso a gente pode fazer até no conjunto, num exercício físico, né? Na frente de uma janela, dentro do lar. Né? Acompanharmos a nossa criança, o nosso jovem, na sua aula virtual. Ajudarmos também a executar essas atividades, né? Desafiantes que nós estamos vivendo agora, que são atividades do mundo virtual, que vão permanecer conosco. Então, queridos amigos, queridas amigas, vamos nos equilibrar. E o lar, este doce lar, que a gente pergunta, tem que ser transformado no momento de hoje, no lar doce lar, o nosso refúgio extraordinário, né? O nosso espaço de luz que nós temos que ampliar, né, essa luminosidade através da prece, da boa vibração, da leitura edificante, né, da conversa edificante, né,
olhar olho no olho, sentarmos juntos, rirmos, virarmos cambota, brincarmos. Momentos especiais, né, que nós podemos fazer. E Joana de Ângeles vai nos dizer, para que nós possamos encaminhar para o encerramento, que a felicidade começa no indivíduo, começa em nós individualmente, quando adquirimos o discernimento sobre a realidade transitória da existência. É transitória a nossa existência. E este momento que nós estamos vivendo também é transitório. E ela nos diz o seguinte, que nós temos que nos dispor a viver dentro dos padrões estatuídos pelas leis que o disciplinam para atitudes de equilíbrio e de contribuição social. A consciência dos deveres e o cumprimento deles é um passo avançado para estabelecer balizas de harmonia interior que produzem o respeito pela vida e pelas suas manifestações exteriores. Então, nós que estamos hoje participando deste momento, temos que nos conscientizar que talvez cada um de nós sejamos no nosso lar, aquela estaca que Emmanuel fala, né? que vai fazer essa interconexão com a espiritualidade superior e vai trazer paz e harmonia através do seu equilíbrio espiritual para dentro do lar. Que possamos, cada um de nós, né, ser essa estaca que está sendo necessária neste momento dentro dos nossos lares. Essa estaca, essa baliza, né, de luz, de harmonia, de paz. Então, agradecemos neste momento a atenção de todos e rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Eurípides Parzanova com toda a sua equipe de luz, né, que nos proteja, nos ampare, que ampare, né, todos esses irmãos nossos que estão passando por desafios dificílimos dessa doença, né, do Covid, e que precisamos nos equilibrar, né, nos vacinar também espiritualmente, não só na vacina física que nós temos que fazer, mas também vacinarmos através do nosso pensamento, da nossa prece. Muita paz a todos. Muito obrigada pela atenção.